Bancários e funcionários dos Correios estão em greve por tempo indeterminado. Ao vivo, o repórter Vones Mascarenhas tem mais informações. Bom dia, Vones. Bom dia, Natália. Tanto a rede pública quanto privada de bancos também aderiram à paralisação. A categoria quer um reajuste salarial de 22%, além de avanços nas demais pautas de reivindicações, que seriam o piso do DIEESE de R$ 2.860,21, participação nos lucros de 25% sobre os lucros dos bancos distribuídos de forma linear, a contratação de mais bancários, saúde, segurança e também outros itens da pauta de reivindicações. O Sindicato dos Bancários afirmou que não vai respeitar a lei que determina que 30% do efetivo dos trabalhadores sejam mantidos para que as atividades bancárias não cessem. Isso porque o Sindicato dos Bancários considera que esta atividade não seria essencial e, portanto, não se enquadraria nesta previsão legal. Já os funcionários dos Correios também aderiram à paralisação nacional. Eles querem um reajuste salarial de 15% e também a manutenção do plano de saúde e ticket alimentação. Aqui no estado, cerca de 200 funcionários dos Correios aderiram à paralisação, o que vai comprometer a entrega de mais de 300 mil correspondências. Natália. Obrigada, Vones. E mais de 30 bairros amanheceram sem água hoje em São Luís. A escassez nas torneiras é reflexo do sistema de abastecimento de água no estado. Em São Luís, o reservatório do Batatã, por exemplo, está praticamente vazio. O sistema Sacavém é abastecido pela barragem do Batatã, mas o reservatório, construído em 1944 e que ainda hoje abastece de água parte da capital, está praticamente vazio. Esta placa indica uma obra no valor de mais de R$ 2 milhões para a revitalização da barragem, mas não há homens trabalhando no local. Escassez de água refletida nos bairros da cidade. Na Madre Deus, a pia de Seu José está cheia de louças. O comerciante já pensou em fechar as portas por causa do problema. Cansado de conviver com a falta de água, diz que as contas não param de chegar. Já fui umas 4 vezes na Caema tentar resolver esse problema, que chega a conta, mas a água não chega. Eu disse que eu não vou pagar, porque eu não vou pagar por uma coisa que eu não uso. Essa semana mesmo eu fui lá, o fiscal vem aqui, olha aí, ele aqui é fechado, ele faz o relatório dele assim, através da comunidade, pega a declaração de um, declaração de faz do jeito que quer e pronto. E a conta continua chegando, mas a água não chega. Seu João também mora na região central de São Luís. Chegou cedo à Praça do Goiabal para encher baldes de água suficientes para abastecer a casa durante 4 dias. Com o anúncio da Caema de que o serviço de abastecimento vai ser interrompido por manutenções de rotina em mais de 30 bairros de São Luís nesta quinta-feira, ele se antecipou, assim como toda a comunidade. Eu estou, inclusive, enchendo um balde para ficar ao menos 4 dias. Que daqui a 4 dias eu acho que não vai dar mais água aqui, não. Só daqui a 4 dias. Esse sofrimento aí não sou eu, mas é a comunidade toda aqui do bairro. Hoje é porque eu estou sozinho aqui, o pessoal já encheram. Mais de 100 pessoas já vieram aqui desde manhã cedo encher água aqui, desde 5 horas. Em São Luís, o racionamento de água se arrasta há mais de 20 anos. Em vários pontos da cidade, o abastecimento acontece em dias alternados. O sistema Italuís, implantado em 1982, já não atende à demanda da população e a cada ano que passa, aumentam os riscos de rompimento, exatamente por causa da ação do tempo. O presidente da Caema reconhece que o sistema Italuís, que serviria para abastecer 60% da área metropolitana da capital, está velho e enfrenta limitações, mas diz que a nova adutora, em fase de construção, vai melhorar os serviços de abastecimento. Nós vamos passar a ter um sistema seguro e que vai ter operação com vazão plena. Então isso é o mais importante. E o segundo ponto, eu vou ter um ganho de produção de água, de volume de água produzido pelo sistema Itapecuru para São Luís. Esse volume de água vai chegar aproximadamente a 150 mil habitantes, transformando água para pessoas, ou seja, eu vou ter um incremento na produção. Agora, se a gente levar em consideração que hoje eu estou com um racionamento do sistema Italuís em torno de 30%, eu vou ter um ganho muito grande para o hoje.
O prazo para a entrega da obra é para março de 2014, mas o presidente da companhia diz que as obras estão adiantadas para diminuir esse prazo. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos com toda a estrada de serviço pronta. As estacas só estão faltando ser batidas, as estacas dos blocos de ancoragem, todas as estacas de apoio da tubulação já estão prontas. E a travessia do Estreito dos Mosquitos, ela já foi contratada pela empresa. Então, veja bem, a obra, a montagem que nós já temos lá em torno de 4 quilômetros de tubulações, parte dela já montada, outra parte o pessoal trabalhando na montagem, certo? Mas a única coisa que mais está nos preocupando seria a travessia, mas acreditamos que até março, com certeza absoluta, essa obra estará pronta. Em nota, a assessoria de comunicação da CAEMA informou que o abastecimento de água será realizado ainda hoje em São Luís. Sobre a barragem do Batatã, disse que o nível de água na barragem encontra-se abaixo do normal, tendo em vista o período de chuvas deste ano não ter acontecido de forma satisfatória. Para amenizar o problema, a companhia vem realizando algumas ações desde o início deste ano, como, por exemplo, a revitalização do sistema Sacavém e Paciência, que inclui perfuração de novos poços e a recuperação de poços já existentes. Começou ontem a Conferência Estadual de Educação. A ideia é ouvir sugestões, críticas e propostas dos participantes para se transformar no texto do Plano Estadual de Educação. A professora indígena chamou a atenção dos conferencistas no espaço reservado para mostrar um pouco de sua cultura e atuação como docente da rede pública de ensino estadual. Um exemplo de superação, pois mesmo com todas as dificuldades, a professora Libiana Pompeu mostra que em sua tribo, sua iniciativa e liderança a transformaram em cacique. A dificuldade, ela existe, né? Ela é grande, mas cada passo que a gente dá, a gente consegue superar, né? Junto com a cultura, mostrando para eles, né, a cultura deles, para que não deixe, né, a cultura de lado. E com isso a gente vai aprendendo e superando. Na Comai, Conferência Maranhense de Educação, Cultura Regional e projetos educacionais permearam cada espaço de exposição. Ao todo, 1.500 pessoas vindas dos 217 municípios do estado. Desse total, 833 são delegados, escolhidos durante as 28 conferências intermunicipais de educação, onde foram diagnosticados os problemas de cada cidade. A educacional ela se mostra com alguns problemas relacionados à valorização do magistério, das condições prediais, da efetividade mesmo dessa política pública em educação, mas esperamos sim que nesse momento venha a se configurar como um momento de expectativa da implantação de toda essa perspectiva que agora estamos a construir. Durante as discussões, cada participante pôde contribuir com a composição do texto que vai se transformar no Plano Estadual de Educação. Essa proposta, posteriormente, vai ser enviada à Assembleia Legislativa do Maranhão para ser votada e transformada na Lei Estadual de Educação. O secretário adjunto de Educação falou sobre as ações prioritárias para se alcançar as metas do plano. Então nós temos agora um documento básico que foi feito pelas propostas das 28 conferências e sistematizado pelo Fórum Estado de Educação com a equipe da SEDUC. E ontem nós tivemos o prazer de entregar ao secretário Pedro Fernandes essa versão preliminar. Hoje vai estar no nosso site da Secretaria de Educação para uma consulta pública. Qualquer cidadão, qualquer cidadã pode chegar no nosso site e dar sua contribuição. E amanhã, aqui na Conferência Estadual, nós vamos apresentar essa proposta e vai ser a consulta dos 850 delegados se tem algum acréscimo a essa proposta. Para depois de tudo isso, desse período todo que passar, nós podemos mandar para a governadora analisar e mandar para a Assembleia Legislativa o novo Plano Estadual de Educação. De acordo com o IBGE, o Maranhão ainda figura entre os 4 estados com as maiores taxas de analfabetismo do país. Isso sem falar da exclusão histórica de determinados segmentos sociais, como explica a coordenadora geral do Ministério da Educação, Ilma Fátima de Jesus, que é maranhense e conhece bem
a realidade que precisa ser mudada. E o desafio da secretaria em que eu trabalho, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, é esse: superar, o analfabetismo, incluir as crianças e adolescentes do campo, das áreas indígenas e das comunidades quilombolas na educação. Com isso, o Maranhão já dá um grande passo, porque ele também está repleto de segmentos como esse. Por exemplo, é o primeiro em comunidades quilombolas. Os destaques da sessão plenária. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi o tema que mais repercutiu entre os parlamentares. Acompanhe. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral desta terça-feira foi o principal assunto debatido na sessão plenária de quarta-feira. A decisão devolve processos como a cassação da governadora Rosiana Sarney aos respectivos tribunais regionais eleitorais, para que comecem a ser julgados novamente. Os deputados da base governista aprovaram a decisão. Esta decisão foi a decisão importante para o Brasil. E nós, do grupo político da nossa governadora Rosiana Sarney, porque dá mais tranquilidade uma decisão daquela corte, a corte responsável, que julga a última instância na questão eleitoral, que é o TSE, onde julgou inconstitucional o recurso contra a governadora, a expedição, o R7, contra o seu diploma. A decisão ontem do Tribunal Superior Eleitoral derrubou, o sonho da oposição de ver a governadora Rosiana fora do cargo. O sonho da oposição, e seria o pesadelo da população. Cabe o nosso sentimento de reconhecer que a adesão do Tribunal Superior Eleitoral foi uma adesão muito bem construída, foi muito bem fundamentada, foi muito bem sedimentada em princípios constitucionais. E é por isso que existem os julgadores, para avaliarem, para acompanharem a dinâmica do mundo jurídico. O deputado Rubens Pereira Júnior lamentou a decisão e relembrou a cassação do ex-governador Jackson Lago. Como explicar para o Maranhão que a cassação do Dr. Jacques, que se deu em um recurso contra a expedição do diploma, não vale para a Rosiana? Infelizmente, enquanto os processos forem julgados mais pelos nomes que constam nas suas capas do que pelo conteúdo deles, nosso país continuará nesse mar de lama, onde o abuso, a desonestidade, a corrupção prevalece sobre o bom senso e a justiça. O deputado Marcelo Tavares questionou a mudança do tribunal, já que em 2009 o TSE cassou o mandato de Jackson Lago. Cassar Jackson pode, cassar Rosiana não pode. Cassar governador do PSDB pode, cassar governador do PT não pode. Então, minha gente, não esperem um minuto que a justiça faça modificações na política do Maranhão. Durante a sessão foram aprovados 2 projetos. Número 029/2013, de autoria do deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a devolução do valor pago em entradas para espetáculos no Estado. E o projeto de número 193/2013, que autoriza o Poder Executivo a doar bens nos núcleos habitacionais e de produção agrícola do Programa de Realocação das Comunidades Impactadas pela implantação da refinaria Prêmio 1. O deputado César Pires falou sobre a aprovação da licitação do projeto para a reestruturação da MA 026, importante via de escoamento no interior do Estado. Registro isso, porque tenho certeza que aquelas pessoas que trafegam por ali, com uma estrada em estado precário, que se avoluma ao longo do tempo, e já se alasta aí por mais de 15 anos, e que precisa também sofrer as mãos administrativas do Estado. É o meu registro, o meu reconhecimento, do prefeito, do povo de Codó, do povo de D. Pedro, do povo de Presidente Dutra, de Santo Antônio dos Lopes, a nossa gratidão. No próximo bloco, a CPI da telefonia, uma entrevista ao vivo com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado estadual Zé Carlos. Não sai daí, a gente volta já.
Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Nós queríamos produzir, mas nós não tínhamos recursos, era só na enxada, na unha mesmo. Foi quando surgiu os recursos do Pronaf, é que nós podemos investir mais nas instalações, mais na própria lavoura. O meu sonho, eu posso dizer que em parte eu já realizei. O investimento na agricultura familiar melhora as condições de vida no campo. Eu sou um exemplo que o Brasil melhorou. A gente faz um novo país. A telefonia lidera o ranking das reclamações dos consumidores em todo o país. Eu fui às ruas e mostro para você a situação e as dificuldades enfrentadas pelos usuários em São Luís. Tem que ter paciência. Carliane diz que completar uma ligação é uma luta. Às vezes fica sem sinal o teu celular? Fica. Muitas vezes fica. Aí eu ligo para a operadora, mas muitas vezes fica sem nada. Porque eles tá em todo lugar, às vezes fica sem sinal, sem nada, sem comunicação. E eles também não dão nenhuma resposta? Não, só diz que está fora de área. Os consumidores estão cada vez mais insatisfeitos com as empresas de telefonia celular. A tarifa de telefone móvel brasileira é a segunda mais cara do mundo. No centro de São Luís, cada canto tem uma barraca de venda de chip de todas as operadoras. De acordo com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, o estado é o segundo do país no ranking de acessos pré-pagos de telefonia móvel, uma oferta que não acompanha a qualidade dos serviços prestados. Para conseguir usar o celular, Dona Salvelina conta que precisa ter criatividade e, para um lugar mais alto, se movimentar dentro de casa. Eu mudo de lugar. Às vezes eu estou num lugar corta, eu tenho que ir para outro lugar para poder falar. Quase não consegue ligação. Quase não consegue. Hoje, problemas com a telefonia são campeões de reclamação. O Brasil já tem mais de um celular por habitante. São milhões e milhões de linhas que, quando funcionam direitinho, são uma maravilha. Mas só no primeiro semestre deste ano, a Anatel já registrou mais de 100 mil reclamações em todo o país. No Maranhão, a CPI da telefonia quer diminuir os problemas e prejuízos enfrentados pelos consumidores. O deputado Zé Carlos, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, anunciou no plenário da Assembleia Legislativa um plano de ações e o cronograma de trabalho. Entre as ações propostas e aprovadas está a solicitação de um técnico do Tribunal de Contas da União para dar suporte às atividades, bem como a criação de um link da comissão no site da Assembleia Legislativa, com o objetivo de receber denúncia dos consumidores, coletar informações e registrar o índice de satisfação dos usuários com o sistema de telefonia móvel. De acordo com o deputado, a participação do consumidor na investigação parlamentar é muito importante. Os trabalhos começam na próxima semana. Já foi aprovado o cronograma de todos os trabalhos
desde o início, que é a oitiva dos convidados, para que nós possamos reunir todos os elementos necessários para os encaminhamentos das propostas, até a execução do relatório final, que está previsto lá para o final de dezembro. Né? De forma que até lá eu tenho certeza de que toda essa comissão vai realmente trazer mais elementos para que se possa, ao final, com o relatório e com os entendimentos que vamos fazer durante as oitivas, ter realmente encaminhamentos propositivos concretos para o Maranhão, como o caso, por exemplo, da nossa pretensão, que é sustar todas as vendas de novas linhas até que, né, a qualidade do serviço esteja sendo, no mínimo, né, aquele que o consumidor não se sinta prejudicado. Ontem, por exemplo, quem tem telefone da TIM sabe da dificuldade que teve de fazer contato, e está sendo constante. Cada vez mais a gente pensa que chegou a um estado pior possível, mas cada vez mais conseguimos superar e ficar pior ainda. A CPI da telefonia móvel tem o deputado Zé Carlos como presidente, Fábio Braga como vice-presidente e o deputado Hélio Soares como relator. A ideia é juntar o relatório final da CPI a mais 20 investigações feitas nos poderes legislativos do país, com o objetivo de criar uma proposta ao Congresso Nacional de um novo marco regulatório para o sistema de telefonia. Juntando todos os elementos das mais de 20 CPIs que tem no Brasil todo, a gente conseguir está o Congresso Nacional para um novo marco regulatório, que vão ser normas mais rígidas para que nós tenhamos não só uma condição da Anatel exigir essa prestação de serviço, né, compatível com o que o consumidor paga, e também condições estruturais para que a Anatel possa também fiscalizar esses serviços. Para falar mais sobre a CPI da telefonia, a gente conversa agora com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o deputado Zé Carlos. Bom dia, deputado, seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Muito obrigado, bom dia a todos que nos ouvem, nos veem nesse momento. Deputado, a participação dos usuários, dos consumidores nesse processo todo, das oitivas, das interrogações, é importante por quê? É fundamental, porque o que nós queremos aqui é realmente fazer um trabalho muito mais completo do que nós iniciamos em 2011, quando fizemos algumas audiências públicas aqui na capital e em alguns interiores do estado, para que a gente possa conhecer a realidade da situação crítica que nós passamos, para que os órgãos públicos de defesa do consumidor, como o PROCON, o Ministério Público, possam realmente nos apoiar com ações que inibam, em primeiro momento, não é, a venda de novas linhas para não agravar a situação que já está crítica, né? E a partir daí, esse entendimento com as operadoras possam propiciar realmente uma qualidade mínima necessária. Operadoras e a Anatel, que é o órgão responsável pela fiscalização. Agora, deputado, o senhor falou aí das oitivas, das audiências públicas que aconteceram na capital e também no interior do estado. Nos municípios do Maranhão, a situação, o cenário é o mesmo ou até pior? O cenário eu acho que é o mesmo em todo lugar. Se nós saímos daqui, nós estamos no Nordeste, tudo bem no Nordeste, mas nós vamos no Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu estive lá há 15 dias atrás, no primeiro seminário das CPIs, onde eu vou te dar um dado interessante. Por exemplo, 52% das ações nos juizados cíveis, nos pequenos juizados da capital, lá do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, são com relação a telefonias. Isso, para você ter uma ideia, a gente fala em prejuízo somente do consumidor, a gente se esquece que é um prejuízo imenso para os cofres públicos. Lá, por exemplo, 2 mil ações, vezes R$ 460, que é a média de custo para o poder público por uma ação dessa, né, dá mais de 41 milhões ano. É muito dinheiro. Então, na realidade, todos perdem com essa situação, a não ser as concessionárias. Elas realmente são que ganham e cada vez ganham mais, quanto pior fica essa prestação de serviço. Os investimentos na área das telecomunicações nesses últimos 20 anos, deputado, o senhor acha que esses investimentos não acompanharam a demanda e a oferta desses produtos aos consumidores? Esse é um grande problema. O nosso marco regulatório é um marco regulatório que dá cabimento para aquilo que eu digo, que elas fingem que incumprem e a Anatel finge que fiscaliza. E o consumidor paga essa conta. Vou te dar um exemplo. Nós temos vários problemas e tem várias causas. Por exemplo, essa quantidade de linha. A média de linhas, por exemplo, ideal para uma antena é em torno de 1.000 linhas para uma antena. No Japão, é 400 linhas para uma antena. Na Espanha, é 460 linhas para uma antena. Nos Estados Unidos, é 1.000.
No Brasil, 7 mil. E o que acontece? Se nós olharmos agora os números que você muito bem colocou aqui, nos últimos 10 anos, a Anatel arrecadou 4 bilhões de reais de impostos. Sabe quanto foi investido? Apenas 350 milhões. Quer dizer, quase menos de 10% desse valor. Então, a falta de investimento no setor, a falta de estruturação da própria Anatel para fiscalizar e a falta de um marco regulatório mais rígido, que nós queremos exatamente construir com todos esses elementos que as demais assembleias nas suas respectivas CPIs vão conseguir, vão fazer com que o nosso Congresso Nacional realmente trabalhe em cima disso e o consumidor possa realmente ter uma qualidade de serviço compatível com o que ele paga, porque é o segundo preço de custo mais caro do mundo é o Brasil, e é o mais caro da América Latina já esse ano. Qual é a ideia desse marco regulatório, deputado? É criar regras. Por exemplo, nós queremos, nesse marco regulatório, o custo do pré-pago seja igual ao custo do pós-pago. Ora, se nós temos em torno de 82% das linhas de telefones pré-pago e você paga adiantado, como é que você pode admitir que você paga adiantado e paga mais caro? Por exemplo, um outro ponto, a eliminação do custo daquela tarifa fixa do telefone comum, não é? Um outro ponto importante que nós queremos acabar, o custo da tarifa de intercomunicação, que é caríssima, não é? É aquilo que é um dos motivos que faz o nosso custo ser o segundo mais caro do mundo e o mais caro da América Latina. Então, esses são três, por exemplo, exemplos de itens que nós queremos ter, a questão das antenas, o número de linhas por antenas, todos esses assuntos para colocar muito claro para que a Anatel possa devidamente fiscalizar e eles têm que cumprir. E nossos órgãos de defesa do consumidor, junto com a nossa justiça, que é importante que esteja ombreada conosco para evitar essas liminares, são empresas poderosas economicamente, e elas conseguem liminares aí que impedem realmente o consumidor de ter êxito nas suas ações. Por exemplo, 2011 ou 2012, o então PROCON, dirigido pelo Felipe Camarão, entrou com uma ação com multa em cima de uma dessas telefonias, determinou a paralisação de vendas até que a Anatel dissesse que estava compatível a qualidade do serviço, mas uma liminar realmente impediu que isso desse continuidade. Então, o senso de impunidade e a tranquilidade com que elas trabalham prestando mau serviço, né, faz com que cada vez mais nós, consumidores, paguemos por aquilo e que não usamos. Até dezembro, deputado, que é quando o relatório final dessa CPI fica pronto, há um longo caminho aí pela frente. Qual é a expectativa da CPI, deputado, que acontece aí em paralelo com as outras investigações parlamentares aí Brasil afora? Nós temos acompanhado agora, na semana que vem, nós vamos estar no Espírito Santo, numa segunda conferência nossa dos presidentes de CPIs, porque é um movimento nacional. A questão da telefonia é quase um estado de calamidade nacional. Então, não é à toa que uma prestação de serviço consegue envolver praticamente todos os estados brasileiros, né, num movimento único, né, de tentar dar um basta nessa situação. Então, lá nós vamos fazer um exame de como estão andando os trabalhos nos diversos estados. Sabemos que, por exemplo, o Paraná já concluiu a sua CPI, o relatório já foi, inclusive, apresentado na reunião anterior para nós, e nós queremos, com isso, realmente ter esses elementos, como eu disse anteriormente, né, concretos, né, com depoimento das entidades, depoimento da comunidade, dos órgãos fiscalizadores. Queremos, inclusive, convidar a participação da comunidade nessas audiências. A primeira vai ser realizada terça-feira que vem aqui na Assembleia Legislativa, no auditório menor nosso aqui, a partir das 2h30 da tarde. Né? Seria quarta-feira, mas em função exatamente da viagem para esse segundo seminário dessas CPIs, nós estaremos realizando na terça-feira e convidamos todos que estão nos ouvindo aqui para participar dessas audiências, darem seu depoimento, entrarem no site da Assembleia, citar seus exemplos. Né? Por exemplo, eu cito um agora recentemente, tem um telefone de uma pessoa que eu conheço, que ele me liga, ele me passa mensagem, mas quando eu vou ligar, diz que o telefone dele não existe. Está fora, né? de área. Aí você tem que ficar tentando, aí você consegue cair a ligação, enfim. Nós queremos realmente que o consumidor, nós todos aqui, tenhamos realmente uma prestação de serviço pelo menos compatível com o que nós pagamos. Mas, e mais além, queremos pagar um preço mais justo, pagar um preço menor.
E isso pode ser feito se todos nós estivermos unidos e trabalharmos para que o Congresso estabeleça esse novo marco regulatório. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal da Assembleia. Lembrando que a primeira reunião acontece na próxima semana. Terça-feira, às 14h30, aqui no auditório menor nosso da Assembleia. Deputado, obrigada e êxito aí na CPI da telefonia. Obrigado a todos vocês também. O Portal da Assembleia fica por aqui, lembrando que a sessão plenária começa daqui a pouquinho às 9h30, com transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um ótimo dia para você.